Olá, sejam todos bem-vindos à nossa pós-graduação prática em leilões e também investimentos em leilões. Eu sou o professor Ivan Delfino e nessa aula exploraremos os procedimentos necessários para o cadastro de leiloeiros, identificando os requisitos legais e regulamentações envolvidas no processo de obtenção do registro como leiloeiro. Discutiremos as competências e as habilidades essenciais necessárias para o sucesso da profissão de leiloeiro. Também falaremos sobre os aspectos técnicos de comunicação, de gestão, abordaremos a responsabilidade social e comunitária do leiloeiro. Discutiremos como a ética e a integridade se refletem na relação com a comunidade e muito mais. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, o que faz um leiloeiro? Ele leiloa os bens de toda a natureza, em retribuição, o que ele ganha? Ele ganha 5%. 5% de comissão. Vocês já sabem, mas é importante sempre reforçar. O leilão ele é uma modalidade de venda onde existe uma disputa de lances. Disputa de lances pelos participantes. Onde o objetivo é o quê? É comprar um bem com desconto excepcional. Certo? E existem dois momentos interessantes no leilão. Esses dois momentos são atribuídos por quem? Pela legislação. No primeiro leilão, o bem ele é ofertado pelo valor de avaliação, mas já no segundo leilão é com desconto, e é o que gera uma grande oportunidade para os investidores. Mas Ivan, qual a vantagem de se contratar um leiloeiro? Qual a vantagem uma prefeitura tem de contratar um leiloeiro para vender os seus bens? Qual a vantagem que tem um estado da federação em contratar um leiloeiro? Ou melhor, qual a vantagem que tem, na verdade, qualquer entidade ou agente público ou agente privado em contratar um leiloeiro? É simples, pessoal. A vantagem é que não existe custo, ou seja, a pessoa que levou os bens até o leiloeiro e solicitou que ele fizesse esse leilão não vai pagar absolutamente nada. Pois quem paga a comissão do leiloeiro é apenas a pessoa que arremata o bem. Então, isso é uma vantagem para qualquer empresa que pretende vender os seus bens para fazer um caixa. Vendendo bens que já estão quase obsoletos, por exemplo. Nos leilões judiciais, o leiloeiro que é requisitado para fazer um leilão. Então, a partir do momento que em determinado processo existe uma dívida líquida e certa, e aquela dívida não foi paga, poderá existir sim uma penhora de um bem. E esse bem pode ser um bem imóvel, pode ser um veículo, pode ser um bem imóvel, uma casa, um terreno, um sobrado, não importa. Esse bem ele vai ser levado a leilão dentro de um processo judicial para que esse bem seja leiloado, ou seja, vendido, e o valor apurado será usado para saldar a dívida. O mesmo também acontece nos leilões extrajudiciais, que são realizados fora da justiça. Mas vamos lá, pessoal, já conversamos bastante sobre isso, Vamos conversar mais sobre leiloeiro, porque o leiloeiro oficial é um profissional gabaritado, é um profissional que tem competência para vender aquele bem por um valor para pagar essa dívida, Para vocês que estão buscando uma alternativa, é uma grande profissão, é a grande profissão de alta rentabilidade. Conforme já conversamos anteriormente, pelo menos 5% do valor arrematado é disponibilizado para o leiloeiro. Ou melhor, pelo menos 5% do valor da arrematação é disponibilizado para o leiloeiro através da sua comissão. Então é só você fazer uns cálculos simples aí, por exemplo. Um bem de R$1 milhão, o leiloeiro ganha R$50 mil. Mas, pessoal, os leiloeiros fazem leilões com muito mais valor. É só você imaginar aí. Vamos botar 5 leilões de imóveis diferentes, com valores que variam. Vamos começar aí de R$100 mil a R$2 milhões. Você pode fazer um cálculo médio da comissão. Você vai ver que é bem interessante. Tá bom, pessoal? Então, é uma profissão que tem uma boa rentabilidade. O leiloeiro é uma pessoa ortogada pelo Estado com fé pública. É uma profissão de prestígio. Os leiloeiros, eles são convidados, pessoal, todo momento para celebrações,
para inaugurações, para jantares públicos, tá? Enfim, é uma profissão de alto prestígio e ainda não exige concurso público. Mas isso pode mudar, porque nós sabemos que várias profissões do passado não exigiam concurso público, né? Passaram a exigir. Vamos lá, vem comigo, hein, pessoal. É importante a gente conversar sobre as diferenças entre o leiloeiro oficial e o leiloeiro rural. O leiloeiro oficial ele é nomeado pelo poder público, geralmente por um órgão estadual ou municipal. Ele tem autorização legal para conduzir leilões públicos oficiais, né? A área de atuação do leiloeiro oficial é realizar leilões judiciais, leilões extrajudiciais, e esses leilões eles podem envolver bens penhorados em processos judiciais, como imóveis, veículos, máquinas, entre outros, conforme já conversamos, né? O leiloeiro oficial atua com fins econômicos, recebendo comissão sobre os valores arrematados nos leilões. Agora vamos conversar sobre o leiloeiro rural. O leiloeiro rural, ele concentra-se em leilões relacionados ao setor agropecuário, como venda de animais, máquinas agrícolas, terras rurais e insumos. Ele realiza leilões em propriedades rurais, feiras agropecuárias e eventos do meio rural. O leiloeiro rural atende principalmente os produtores rurais, empresas agrícolas e interessados no mercado agropecuário. Para se tornar um leiloeiro oficial, é muito importante ter uma base educacional sólida, né? Embora, pessoal, hoje não exista uma formação universitária específica para essa profissão no Brasil, é recomendado ter pelo menos o segundo grau completo, o ensino médio. Cada estado brasileiro possui uma junta comercial responsável por receber a documentação dos interessados em se tornar os leiloeiros, tá? Essa junta registra o profissional, permitindo que ele atue legalmente. É fundamental conhecer a legislação específica que determina os principais pontos da profissão. Então, prepare-se para fornecer bastante documentos. É necessário bastante documento para vocês obterem essa autorização. Um leiloeiro oficial geralmente recebe uma comissão sobre o valor dos bens leiloados, conforme conversamos, né? E essa comissão também costuma ser em torno de 5%, também conversamos anteriormente. Mas, além disso, outros fatores podem influenciar a remuneração, como o tipo de leilão e a experiência do profissional, né? Vamos contextualizar mais um pouco sobre o que é um leilão. Já conversamos nas aulas anteriores, porém é importante enfatizar, tá? O leilão também é conhecido como asta. É uma venda pública onde um valor mínimo normalmente está abaixo do preço do mercado. É colocado em determinada mercadoria um valor abaixo de mercado, que pode ser um imóvel, um produto apreendido, uma penhora, uma antiguidade ou até mesmo uma obra de arte. Quem se interessar por adquirir um item ofertado em leilão, ele precisará então oferecer um valor superior ao mínimo pré-estipulado, e é a maior quantia oferecida que vai levar o produto, tá? Resumindo, é isso, conforme já conversamos várias vezes. Mas também é importante saber os tipos de leilão e como são divididos. Então vamos lá. Leilão presencial. Nessa modalidade de leilão, os participantes precisam comparecer pessoalmente para oferecer os lances e tentar arrematar o item. O local, a data e os horários eles são divulgados previamente. Já no leilão online, segue as mesmas regras do leilão presencial, mas para participar é preciso um cadastro no site do leilão e os lances são feitos pela internet. Nós temos também o leilão misto ou simultâneo. Ele faz a união entre o presencial e o online, tá? É importante. Nessas três categorias de leilão, a figura do leiloeiro cumprirá um papel fundamental com diversas atribuições, e entre elas vamos falar captação de clientes, o gerenciamento do leilão, a divulgação dos itens que serão leiloados. As atribuições dessa profissão podem variar de acordo com o porte do leilão, tipos itens como imóveis, veículos, eletrônicos, entre outros. E a modalidade também, online, mista ou presencial. Pessoal, para ser leiloeiro é preciso conhecer algumas técnicas de venda, isso mesmo, e buscar sempre se atualizar nessa área.
é um dos requisitos que podem fazer uma grande diferença no seu sucesso profissional como leiloeiro ou leiloeira, tá bom? Então, ao lidar diretamente com clientes e fornecedores, é essencial desenvolver uma comunicação eficiente, saber ouvir, interpretar, interagir, compreender e ser compreendido. Então, tem outras características importantes para ser um leiloeiro. Saber expor as mercadorias ao público, saber expor corretamente todas as características do produto, possíveis avarias, as vantagens de adquirir o item, fazer o uso da tecnologia. Pessoal, o leiloeiro hoje em dia ele tem que lidar com diversos aplicativos, softwares, né? Por quê? E redes sociais, ele tem que saber, porque ele vai divulgar um produto de modo virtual e promover a venda, né? Leiloar online. Bem, pessoal, vamos lá. Para se tornar um leiloeiro, além de se aperfeiçoar nas técnicas de venda para trabalhar com leilões, você precisará seguir alguns passos essenciais, né, para a sua formação e atuação, seguindo a legislação vigente no Brasil, que é o Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932. Então vamos lá, anota aí. Ter mais de 25 anos de idade, morar na região onde pretende atuar há no mínimo 5 anos, apresentar idoneidade moral. Então, cumprindo esses requisitos básicos, você poderá dar os passos seguintes na profissão. Alguns dos andamentos que você deve considerar para iniciar nesse ramo são estudar e se preparar com cursos, treinamentos, capacitações, entender o mercado, né? Conseguir a documentação adequada exigida. Tá? A profissão de leiloeiro exige somente o ensino médio, conforme conversamos. Mas os cursos na área podem aumentar as suas chances de uma boa colocação profissional. E, novamente, eu quero aqui dar parabéns para vocês que escolheram fazer a pós-graduação da ESO, da Escola Superior Universitária. Vai ser um diferencial na sua vida, tá bom? Mas temos que conversar bastante ainda. Vamos lá. Vamos conversar em detalhes sobre esses passos. Conforme conversamos, o estudo é indispensável quando se trata do mercado de vendas. Então, você terá que se manter em constante atualização e colocar muita atenção nas novidades do mercado regional aí na sua localidade. Eu tenho certeza que ao concluir essa pós-graduação, a sua credibilidade no ramo dos leilões vai aumentar muito, tá? Por quê? Você lidará com funções como organizar lotes, né? Você vai definir e escolher as ordens de apresentação dos produtos. Você vai autorizar o início e o fechamento das ofertas. Mediante essas funções, você buscará os maiores valores possíveis para cada produto. Quanto melhor for o seu entendimento de mercado, melhor será as suas chances de obter bons valores por um produto. Então vem comigo, pessoal. Então, sempre que eu falo que é importante, anota aí, tá? Porque é importante mesmo. Como conseguir uma documentação adequada? Porque para exercer a profissão, você precisará também de certos documentos exigidos pela junta comercial do estado onde você vai atuar. É isso mesmo, a junta comercial. Aqui em Santa Catarina é JUSESC, tá? É esse órgão que você vai solicitar a sua candidatura para o cargo. E para emitir a sua autorização, são solicitados os seguintes documentos. Anota aí. Pegou o papel? Tudo certo? Tomou a aguinha? Uma declaração formal de que você é cidadão brasileiro, com pleno exercício dos seus direitos. Ficha limpa, além de confirmar os requisitos básicos vistos anteriormente para o cumprimento do cargo de leiloeiro. Vamos lá, uma certidão de distribuição de ações e execuções cíveis. Bem, referente aos 5 anos, tá? Junto à Receita Federal. Uma certidão negativa do cartório que comprove a inexistência de ação civil e criminal e de que você não é comerciante falido, não reabilitado, culposo ou fraudulento. Uma certidão, ela deve ser referente também essa certidão, ela deve ser referente aos últimos 5 anos, junto à Justiça Estadual. Outra declaração é a declaração padrão
sob penas de lei que você não exerce a função de comerciante no território brasileiro. Certidão negativa do cartório de distribuidor de protesto de títulos, também referente aos últimos 5 anos. Emissão de uma declaração sob as penas da lei que você reside há mais de 5 anos no estado que você vai atuar, ok? Novamente, um atestado de idoneidade moral, né, passada por 2 testemunhas qualificadas e identificadas. Declaração pessoal de que está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Também as cópias autenticadas dos documentos de identidade, CPF, e também apresentar um currículo. A profissão de leiloeiro carrega consigo um grande valor social e demanda muita dedicação e preparação. Pois ela vai colocar você à frente, pessoal, de um mercado que cresceu 70% durante a pandemia. Muitas oportunidades surgem nesse ramo de negócio. E ter essa credencial deixará você um passo à frente para conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Vamos lá. Mais um ponto importante para batermos um papo, pessoal, é o seguinte: é a ética na atuação do leiloeiro. A ética é fundamental para garantir a integridade, a confiança e a transparência das transações realizadas nesse ramo. Por isso é importante explorarmos os princípios éticos que orientam o trabalho do leiloeiro. O Sindicato Profissional Nacional dos Leiloeiros estabelece um código de ética que rege a conduta dos leiloeiros. O Conselho ele tem a competência de avaliar os casos de infração ao código e aplicar as penalidades previstas. As penalidades elas incluem a repreensão, né, por faltas éticas, exclusão por reincidências ou faltas imorais ou desonestas. Mas, professor Ivan, quais são os deveres e os comportamentos do leiloeiro? O leiloeiro, pessoal, ele tem o dever de zelar pelo prestígio da sua classe e pelo aperfeiçoamento da atividade. Ele não deve prejudicar a atuação de outros colegas em sua área de influência, a menos que haja concorrência desleal. Caso isso ocorra, o leiloeiro deve comunicar ao Conselho de Ética. Ele não deve tecer comentários prejudiciais sobre a competência técnica de outros leiloeiros. Também não deve solicitar honorários além dos estabelecidos por colegas. Em caso de erro inexcusável ou negligência, deve indenizar prontamente os prejuízos causados. Se considerar trabalhos ilegais, injustos ou imorais, o leiloeiro ele tem direito de recusar a condução desse trabalho, ele não precisa aceitar. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Quais são as responsabilidades sociais e comunitárias do leiloeiro? O leiloeiro ele deve refletir a ética e a integridade em sua relação com a comunidade. Projetos ou iniciativas que beneficiam a sociedade são bem valorizados nessa profissão. Em resumo, a ética ela é essencial para a reputação e o sucesso do leiloeiro, garantindo que ele atue de forma justa, transparente e responsável. Pessoal, por isso é importante a gente explorar alguns exemplos de casos que ilustram a relevância da ética na profissão do leiloeiro. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Um exemplo é a transparência e a honestidade. Vamos imaginar um leiloeiro que durante um pregão omite informações importantes sobre um lote, como defeitos, os defeitos ocultos, ou pendências legais. Isso prejudicaria a confiança dos participantes e poderia resultar em processos judiciais. A ética exige que o leiloeiro seja transparente, fornecendo todas as informações relevantes sobre os itens leiloados. Ok, pessoal? Então, eu trouxe outros exemplos. Um exemplo também importante é o conflito de interesse. Pessoal, imagine um leiloeiro que favorece um comprador, seja por amizade, seja por benefício pessoal, ele estará agindo de forma antiética. É fundamental que o leiloeiro mantenha imparcialidade e evite qualquer conflito de interesse. Então vamos lá, mais exemplos. Respeito aos lances. Vamos supor que um participante faça um lance, mas o leiloeiro não registre, prejudicando o concorrente.
A ética exige que o leiloeiro respeite os lances feitos, garantindo que todos sejam tratados de forma justas. Que todos sejam tratados de forma justa. Mais um exemplo, anota aí. Confidencialidade. Pense um leiloeiro que divulga informações pessoais ou financeiras de um cliente. Ele está violando a ética profissional. A confidencialidade é essencial para manter a integridade do processo do leilão. E, por fim, um exemplo de integridade na avaliação dos lotes. Imagine o leiloeiro que superestima o valor de um lote para atrair mais compradores. A ética exige que o leiloeiro avalie os itens de forma justa e honesta, sem manipular os valores. Em todos esses casos, a ética é crucial para preservar a reputação do leiloeiro e a confiança dos participantes nele. Então, pessoal, o leiloeiro ético contribui para um mercado saudável e transparente. Vamos lá, hein? Tomar mais uma aguinha, a voz quase não está saindo. Mais um tema importante para a gente bater um papo. Vamos lá. Quais são as competências e habilidades essenciais para um leiloeiro? Competência e habilidade são fundamentais para o sucesso dessa profissão. Então vamos explorar alguns principais exemplos aí. O conhecimento do mercado de leilões. O leiloeiro ele deve entender profundamente o funcionamento do mercado de leilões, incluindo dinâmicas, estratégias e oportunidades. Isso envolve conhecer os diferentes tipos de leilão, leilões judiciais, extrajudiciais, os leilões rurais, né? Entre outros. E também as suas especificidades. Tá? Mais um exemplo importante, a comunicação e a persuasão. O leiloeiro ele precisa dominar técnicas de comunicação e de persuasão. Ele deve ser capaz de envolver os participantes, estimulando a lance, né? Criando aquela atmosfera emocionante dos leilões, né? Durante aquele pregão. E outro exemplo, pessoal, é a organização e a gestão. Né? Para organizar um leilão envolve selecionar pessoas elegíveis, classificar lotes, autorizar o início e o fechamento do pregão, entre outras tarefas. Então tem que ter habilidade de gestão, né? E a habilidade de gestão são essenciais para garantir que o evento ocorra de forma eficiente e transparente. Outra coisa, né? O conhecimento jurídico também é fundamental. Vocês vão ter tudo isso aqui na nossa pós. Tá? O leiloeiro ele deve compreender aspectos legais relacionados a leilões, como documentação, contratos e responsabilidades. Isso inclui verificar documentos dos lotes, né? Após a venda, elaborar as atas do leilão. Mais um exemplo é a criatividade e a expertise. Pessoal, o leiloeiro ele traz a criatividade para o evento, tornando atrativo e envolvente, né? A sua expertise é fundamental para garantir que todas as regras sejam seguidas e que o processo ocorra de maneira justa. E para enfatizar um pouco a ética e a integridade, conforme já conversamos anteriormente, o leiloeiro ele deve agir com ética, zelando pela transparência e pela confiança dos participantes. Ele é responsável por garantir que os princípios da isonomia jurídica sejam respeitados. Em resumo, ser um leiloeiro exige uma combinação de habilidades técnicas, conhecimentos de mercado, capacidade de comunicação e integridade profissional. Não podemos deixar de conversar sobre alguns exemplos de projetos e de iniciativas de leiloeiros que beneficiam a sociedade. Por exemplo, os leilões beneficentes. Muitos leiloeiros organizam eventos beneficentes para arrecadar fundos para causas sociais. Esses leilões podem ser voltados para instituições de caridade, hospitais, escolas, entre outros. Os recursos arrecadados ajudam a financiar projetos sociais, como tratamento médico para pessoas carentes, educação de crianças em situação de vulnerabilidade e apoio à comunidade carentes. Né? Outro exemplo são os leilões de arte e cultura. Os leiloeiros especializados em arte e cultura promovem eventos que valorizam o patrimônio cultural. Eles leiloam obras de artes, antiguidades, livros raros e outros itens valiosos.
Esses leilões eles não apenas beneficiam os artistas e colecionadores, mas também contribuem para a preservação da cultura e da história. Vamos lá. Mais um exemplo são os leilões de imóveis e terras. Os leiloeiros que atuam no mercado imobiliário realizam leilões de propriedades, terrenos e imóveis comerciais. Esses leilões oferecem oportunidades para as pessoas adquirirem moradias a preços mais acessíveis, além de impulsionar o desenvolvimento humano e rural. Tem também os leilões de veículos e equipamentos, né? Quando os leiloeiros que trabalham com veículos e equipamentos industriais, eles oferecem uma alternativa econômica para a aquisição de automóveis, máquinas agrícolas e caminhões, entre outros bens. O que isso beneficia? Isso beneficia tanto compradores quanto vendedores, além de contribuir para a renovação de frotas e a sustentabilidade. Por fim, temos também os leilões de produtos sustentáveis, né? Alguns leiloeiros se dedicam a promover leilões de produtos sustentáveis, como móveis reciclados, roupas, entre outros. Essa iniciativa ela incentiva a prática mais consciente de consumo e apoia a preservação do meio ambiente. Pessoal, em resumo, os leiloeiros desempenham um papel importante na sociedade, conectando compradores e vendedores, promovendo a economia e contribuindo para causas sociais. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Caso tenha alguma dúvida, só me chamar, tá? Já conseguiram me encontrar nas redes sociais? Me sigam, né? Sempre posto assuntos relacionados ao direito imobiliário. Aguardo vocês na próxima aula. Abraço fraterno do seu professor e agora amigo, Ivan Delfino.